Bom dia e a paz do Senhor Jesus aos meus amados irmãos e amigos. É mais um tempo de vitória. É mais um tempo que o grande amor de Cristo ele tem nos inundado, feito sobressair a força do seu poder sobre cada um de nós, no nome santo do nosso Senhor e Salvador Jesus Cristo. Amém? Mais um momento que o pastor Carlos vem com a programação, o tabernáculo do Deus Altíssimo, programação esta, aleluia, que tem aí a primazia do reino de Deus, amém? Então vamos estar orando e clamando a Deus nessa manhã para que Ele venha operar de uma forma abundante, de uma forma transbordante na minha vida e na sua vida, no nome santo do nosso Senhor e Salvador Jesus Cristo, amém? Pai Santo, Pai querido, Pai amado, é mais um tempo de vitória. É mais um tempo, ó Pai, que nós colocamos a nossa vida, Pai, no Teu santo altar, ó Pai. Ministra, Pai, aleluia, com Teu poder, ministra com a Tua unção, com Teu sobrenatural. Pai, no nome santo do Senhor Jesus, quantos, ó Pai, aleluia, nesse momento, ó Pai, têm, Senhor, chorados, ó Pai, derramados, Senhor Deus, as suas lágrimas diante do Senhor, ó Pai, pedindo pelo Teu socorro, ó Pai, pelas Tuas mãos potentes, ó Pai, para que o Senhor venha, Senhor Deus, aleluia, Senhor Deus, entrar, Senhor Deus, aleluia, intervir, Pai, em situações, ó Pai, que tem, Senhor Deus, entristecido, que tem aborrecido, ó Pai, que tem, Senhor Deus, aleluia, ele chateado. Mas o Senhor é Deus que opera, Deus, o Senhor é Deus que faz milagres, ó Pai. Então, ó Deus, em nome de Jesus Cristo, ó Pai, que o Teu sobrenatural venha acontecer no meio de nós, ó Pai. Aquilo que temos, ó Pai, depositado, Senhor Deus, como fé diante do Senhor, como esperança, Senhor Deus, para que possamos, ó Pai, em nome de Jesus Cristo, sair da inércia, Pai. Pai, no nome santo do Senhor Jesus Cristo, ó Deus Israel, que o Senhor venha nos conceder, Senhor Deus, essa alegria tão desejada, Pai, tão buscada, Senhor Deus, Pai, no nome santo do Senhor Jesus, esse espaço, ó Pai, aleluia, Senhor Deus, para que venhamos, ó Pai, chegar à concretização, Senhor Deus, dos nossos sonhos, ó Pai, dos nossos projetos, ó Pai, Pai, no nome santo do Senhor Jesus, só o Senhor, ó Pai, aleluia, Senhor Deus, pode fazer, Senhor Deus, infinitamente mais, ó Pai, aleluia, do que nós pedimos, do que nós pensamos, no nome santo daquele que vive e reina para todo sempre. Assim, meu Deus, aleluia, nós nos posicionamos nessa manhã, Senhor Deus, como homens, ó Pai, aleluia, Senhor Deus, que querem, ó Pai, no nome santo do nosso Senhor e Salvador Jesus Cristo, crescer, Senhor Deus, na Tua graça, crescer no conhecimento do Senhor mais e mais. Então nos fortalece, Pai, nos enche, Senhor, nos capacita, Pai. Aleluia, Senhor Deus, faça fluir, Senhor Deus, da Tua presença santa, Senhor Deus, do Teu grande amor, do Teu sobrenatural. Oh Deus de Israel, o Senhor é Deus quem, aleluia, opera, o Senhor é Deus quem ministra, o Senhor é Deus quem faz, Pai, aleluia, abundantemente mais, Pai, do que nós temos pedido, do que nós temos pensado. Então, meu, aleluia, amado Senhor, aleluia, nos fortaleça, meu amado Senhor, aleluia, Senhor, nos dá, Senhor Deus, vitória, Pai, aleluia, que para honra e glória, Senhor Deus, do Teu nome, ó Pai, venhamos crescer, Senhor, na graça e no conhecimento do Senhor, venhamos, ó Pai, no nome santo do nosso Senhor e Salvador Jesus Cristo, ó Pai. Venhamos ser homens, ó Pai, aleluia, Senhor Deus, aleluia, que venha agradar o coração do Rei, Pai, aleluia, o coração do Senhor. Deus de Israel, toma, Senhor Deus, os Teus filhos nas Tuas mãos, ó Pai. Aleluia, Senhor Deus, petições sinceras, Senhor Deus, dignos, ó Pai, aleluia, de arrependimento, dignos, ó Deus, aleluia, Senhor Deus, de ver, Senhor Deus, a operação, Senhor Deus, do Teu Santo Espírito, das Tuas mãos, ó Pai, que tudo pode. Então, Deus, que as Tuas providências sejam tomadas, Pai, porque o sangue, Senhor Deus, que o Senhor verteu ali na cruz do Calvário, Pai, diz a Tua palavra, Senhor Deus, que o Senhor levou sobre si, através dele, as nossas dores, e pelas Tuas pisaduras nós fomos sarados. Então, muito obrigado, a Deus, por essa manhã, muito obrigado pelo Teu carinho, pelo Teu amor, pelo Teu sobrenatural, Pai. Faça de nós, ó Pai, instrumentos, ó Pai, Teus, ó Pai, nas Tuas mãos poderosíssimas. Assim eu oro, Pai, assim eu clamo, assim, Senhor Deus, me coloco, ó Pai, diante do Senhor, te pedindo, Senhor Deus, que o Senhor venha intervir, ó Pai, por nós, em nome de Jesus Cristo, nos ajuda, Pai,
em nome de Jesus Cristo, ó Deus, nos fortaleça, Pai, para a honra e para a glória do Teu nome. Amém e amém e amém. A paz do Senhor Jesus, a minha amada irmã Noemi Souza, que Deus esteja aí abençoando, operando maravilhosamente em nome de Jesus. Também a nossa diaconisa Darcília, que Deus esteja aí derramando, né, da sua graça, da sua unção, aleluia, que esteja fazendo infinitamente mais, né, do que nós temos pedido, do que nós temos pensado. É mais um tempo, né, de vitória, é mais um tempo do grande amor de Deus, aleluia, expressar, aleluia, por nós nessa manhã, fazer de nós, aleluia, instrumentos, né, nas suas mãos potentíssimas. E nós só temos a agradecer ao nosso Deus por tudo que Ele tem feito e por tudo que Ele ainda há de fazer. E Ele é quem vive e reina para todo sempre. E nós não temos outro a quem, aleluia, nós podemos ou possamos adorar. É somente Ele, aleluia, é somente Ele que nós, aleluia, devemos, aleluia, render graças. Então, é mais um tempo, aleluia, de nós colocarmos esse nosso coração nesse amado Deus, o amado de nossa alma. Amém? Então, em nome de Jesus Cristo, vamos estar lutando aí com as armas da fé, vamos estar colocando, aleluia, a nossa vida no Senhor, porque o Senhor, aleluia, Ele é Deus que opera tanto querer, aleluia, conforme efetuar na minha vida e na sua vida. E hoje eu creio, é mais um dia de vitória, é mais um dia que o Senhor nos fez e nós temos que proclamar, aleluia, o reino do Senhor nessa terra. Então, em nome de Jesus Cristo, que venhamos, aleluia, crescer, aleluia, na sua graça, que venhamos crescer, aleluia, no seu conhecimento, mais e mais, no nome santo do nosso Senhor e Salvador Jesus Cristo. A paz do Senhor Jesus também, a nossa amada irmã Marina Salles, seja bem-vinda aí nessa manhã, a nossa amada irmã Patrícia. É muito bom vê-las aí de manhã, muito bom estar, aleluia, compartilhando mais uma porção, aleluia, da palavra de Deus com as minhas amadas irmãs. E eu louvo e engrandeço, né, o nome do nosso Senhor e Salvador Jesus Cristo. Amém? Pela vida de cada uma de vocês que tem aí persistido, né, na fé, persistido em oração, clamando, né, a Deus pela família, clamando a Deus, aleluia, pelos objetivos, pelos sonhos, os projetos. Eu creio que Deus, Ele tem feito infinitamente mais, né? E nós só temos a agradecer a Deus por tudo que Ele tem feito e por tudo que Ele ainda há de fazer na minha vida e na sua vida. E nós vamos ver e colher frutos, né, a respeito desse nosso trabalho, porque o Senhor, Ele diz que todo trabalho feito, aleluia, nele, esse trabalho, ele não é vão. Amém? Então, em nome de Jesus Cristo, é momento de nós nos colocarmos, aleluia, para estar levando, né, a obra do Senhor avante. E nós temos aí que orar, né, por tantas pessoas que têm aí lutado por um Brasil mais justo, lutado aí por um Brasil que venha, aleluia, verdadeiramente dar valor à família, dar valor à pátria, né? E dar valor a esse Deus que tudo pode, né? Porque a palavra do Senhor diz que feliz é a nação cujo Deus é o Senhor. Então nós temos que nos colocar, aleluia, de pé, nós temos que nos colocar, aleluia, verdadeiramente orando, né? Pela nossa nação. E choveu, né? A noite inteira, a madrugada inteira. E, amados irmãos, nós precisamos continuar orando, né, por esse Brasilzão, principalmente, né, pelos caminhoneiros que têm aí, aleluia, feito o seu protesto aí contra a impunidade, né, e a gente vê e sente, né, que existe falcatruas, né, a respeito de tudo que tem acontecido, mas aqui fica a nossa oração, o nosso repúdio, né, por essas coisas horrendas que têm acontecido e clamando, né, a Deus para que Ele venha, o nosso Deus, Deus de Abraão, Deus de Isaac, Deus de Jacó, intervir em todas essas situações, aleluia, de desgosto, né, porque nós sabemos, meu amado irmão, aleluia, que as situações são as piores possíveis, são as piores, e se não for Deus, nós vamos estar em maus lençóis. Eu nem gosto de imaginar isso. Eu creio que Deus, ele vai intervir,
antes que situações desastrosas, situações desgraçadas venham acontecer. Eu creio no poder sobrenatural de Deus, porque se eu não cresce, nós estávamos verdadeiramente numa situação muito pior. Nós precisamos continuar orando, clamando e pedindo forças a Deus. O que eu, aleluia, vejo, meu amado irmão, minha amada irmã, segundo o que vai acontecer, pastores sendo arrastados de dentro da igreja, casas queimadas, e isso me entristece o coração, mas eu clamo ao Senhor para que Ele venha intervir nessa situação e que o Senhor Ele venha verdadeiramente nos ajudar a estar vencendo, né, toda e qualquer situação, todo e qualquer levante, que o poder sobrenatural de Deus venha, aleluia, exercer aí as funções que nós clamamos e nós pedimos que Ele venha assim fazer, porque diz a palavra do Senhor que Jesus, Ele, quando foi assunto no céu, quando fala assunto no céu, quando Ele foi levantado, né, e Ele, da mesma forma que Ele desceu, Ele subiu, né, e ali olhava para Ele aquelas pessoas a qual Ele apareceu naquele derradeiro momento, né, e Ele subindo ao céu, Ele disse: eu não vos deixarei só, mas eu deixarei com cada um de vós o Consolador, o Espírito Santo do Senhor. Ele está conosco, então Ele nos ajudará a vencer todos os obstáculos. A gente vê que na hora do momento que Pedro ele foi ser crucificado, e naquele momento crucificaram Pedro da mesma forma que crucificaram Jesus. E Pedro disse naquele último momento: eu não sou digno de ser crucificado como meu mestre. E pediu que virasse a cruz de cabeça para baixo. Eu louvo e engrandeço a Deus, porque Deus, Ele tem aí nos fortalecido. A gente vê, segundo os historiadores, que Isaías, ele foi cerrado ao meio. Imagina a dor, amados irmãos, de uma pessoa sendo cerrada ao meio, cerrado vivo ao meio. Imagina ser jogado em um caldeirão de água fervendo. De água fervendo, não, de óleo fervendo. Imagina, meu amado irmão, uma pessoa sendo decapitada, enforcada. Assim foram os mártires, assim foram todos os apóstolos, menos um, que foi o João. Ele morreu, aleluia, de morte natural, mas todos os outros foram mortos, aleluia, como mártires. E nós precisamos, em nome do nosso Senhor e Salvador Jesus Cristo, clamar a Ele para que nós venhamos vencer e sobressair a todas essas situações que têm levantado contra a minha vida, contra a tua vida e contra a vida dos homens e mulheres de Deus. Que nós venhamos, aleluia, adorar ao Senhor e ter paz, aleluia, com todos. Assim diz o Senhor, se possível for. Amém? Então quero dar um bom dia especial para os meus amados irmãos, que está aí. Esse bom dia está em Salmo 118, versículo 24, que diz assim: este é o dia que fez o Senhor, regozijemo-nos e alegremos nesse maravilhoso dia. Amém? Então eu quero estar passando aqui para os anúncios, né? Nós já estamos nessa programação. Essa programação, ela se chama Programação Tabernáculo do Deus Altíssimo. Amém? Programação da Igreja Assembleia de Deus, Ministério Efraim de Deus de Cascadura, Travessa Souza Andrade, número 123. O bairro é Cascadura, Rio de Janeiro. O horário dessa programação é sempre às 7h30 da manhã, com o pastor Carlos Salles. O texto bíblico que nós vamos estar usando hoje é o texto bíblico que está aí em Filipenses capítulo 1, versículo 27, que diz assim: somente, aleluia, deveis portar-vos dignamente, conforme o Evangelho de Cristo, aleluia, para que quer vá
e vos veja, quer esteja ausente, ouça acerca de vós, estáis no mesmo espírito, combatendo juntamente, aleluia, com o mesmo ânimo pela fé, aleluia, do evangelho. Então sejamos dignos, né, aleluia, desse milagre, aleluia, dessa grande bênção que Deus tem para a minha vida, que Deus tem para com a tua vida, no nome santo do nosso Senhor e Salvador Jesus Cristo. Então, a reflexão é sobre dignidade diante de um Deus tão poderoso, de um Deus tão bom, de um Deus que faz, aleluia, milagres sobre a minha vida e sobre a tua vida. Hoje é dia 2/11, aleluia, de 2022, dia de finados, né? Que Deus a tenha, aleluia, todos aqueles que partiram. A gente sabe que aqueles que partiram estão melhores do que a gente, porque eu creio, amados irmãos, que se você praticar o bem aqui hoje e agora, você estará com Cristo na eternidade. Eu creio desta maneira. O Senhor, Ele diz, aleluia, na sua palavra, meu amado irmão, minha amada irmã, que quando nós temos uma vida santa, digna desse Deus, Ele fala com o ladrão na cruz, que ele se arrepende dos seus pecados, lembra de mim quando entrar no teu reino. E Jesus fala com ele assim: ainda hoje tu estarás comigo no paraíso. Eu creio dessa maneira, sem tirar uma vírgula. Eu creio que quando eu fechar os olhos aqui na terra, eu estarei com o meu Deus no paraíso. Espero permanecer fiel a Ele. Espero que o meu coração esteja sempre nele, para que eu possa gozar dessa bênção, no nome santo do nosso Senhor e Salvador Jesus Cristo. Amém? Os cultos são os cultos presenciais aqui na Travessa Souza Andrade. Eles são às terças-feiras, às sextas-feiras e aos domingos, sempre às 19 horas. Tenho deixado também o meu link aí do YouTube, está em azul. Eu peço aos amados irmãos, aqueles que ainda não se inscreveram aí no canal, estejam inscrevendo aí no canal. Dá uma força aí para o pastor Carlos, fala: não, eu vou me inscrever no canal. Nós estamos quase chegando a 1000 vídeos, falta 25 vídeos para chegar a 1000 vídeos, e temos apenas 115 pessoas que são inscritas aí no canal. A gente precisa de mais pessoas para que nós possamos divulgar, aleluia, com mais excelência a palavra do Senhor. Então, esteja aí se inscrevendo no canal, assistindo os vídeos. Também ative o sininho para serem comunicados a respeito de novos vídeos. Que Deus esteja aí fazendo infinitamente mais do que nós temos pedido, do que nós temos pensado nessa manhã, no nome santo daquele que vive e reina para todos sempre. Amém. Eu quero trazer alguns versículos que falam sobre integridade. Amém? Glórias a Deus. Eu quero trazer uma parte aqui nesse momento, só uma observação. Antes de ser pastor, eu trabalhei muito tempo sozinho, e eu também nunca fui de muita conversa. Eu sempre fui muito fechadão, calado, e às vezes eu tenho dificuldade na dicção. Quando eu vou falar algumas palavras, eu tropeço nas palavras. Então ainda tem muita dificuldade na dicção. Foi muito tempo que eu trabalhei sozinho, e para estar colocando as palavras, talvez eu me tropeço um pouquinho. Eu peço aos amados irmãos que me perdoem, e eu creio que Deus está trabalhando nisso, né? Quando Ele foi chamar Moisés, e Moisés falou: quem sou eu? Eu sou pesado de língua. E Deus falou assim: olha, não fui eu que fiz a boca do homem, não fui eu que fiz os olhos, os braços. Então vá, sou eu que estou te garantindo, sou eu que estou te mandando. E eu creio, amados irmãos, que Deus, Ele capacita os seus escolhidos. Eu creio que Deus tem me capacitado, eu creio que Deus tem feito aí o seu sobrenatural na minha vida, amém? Então, muitas vezes eu tropeço, mas Deus, Ele vai entrar com providência, já tem entrado com providência, e eu creio que tem sido bênção, amém? Então, quero falar a respeito, aleluia, sobre integridade, caráter, dignidade.
E a palavra do Senhor, a respeito dessa introdução desses versículos, diz assim: integridade é um valor que se expressa através da verdade, fidelidade e honestidade. E também a qualidade de caráter daquele que é íntegro e sincero em todos os âmbitos de sua vida. A integridade é um atributo de Deus. Ele é íntegro, justo, correto, perfeito. Ele criou o homem à sua imagem e semelhança. Por isso, compartilhe conosco essa virtude e deseja que a integridade seja também uma das suas qualidades. Amém? Então, que possa ser, aleluia, na minha vida e na tua vida, uma dessas qualidades, aleluia, que nós precisamos aí para estar, aleluia, na presença desse Deus tão amável, né? Desse Deus tão bondoso. A Bíblia menciona vários personagens que foram íntegros: Abel, Noé, Ananias, Jó, José e outros. Mas o maior exemplo de integridade, aleluia, na Bíblia é o Senhor Jesus Cristo. Ele foi pleno, justo, autêntico em todo o seu viver. Assim, todos que buscam a honra de Deus, que buscam honrar a Deus, vivendo a semelhança de Cristo, deverão desenvolver essa virtude em sua prática. Amém? Glórias ao nome santo do nosso Senhor e Salvador Jesus Cristo. Todo cristão que é íntegro no seu caminho diz não ao pecado, não à corrupção, ao suborno, à mentira, à falsidade, à desonestidade, à infidelidade, à justiça. Para isso é preciso permanecer ligado em Cristo, andando conforme a sua palavra e desenvolvendo os frutos do Espírito Santo. Assim, nós precisamos nos colocar na presença desse grande Senhor. Assim, nós precisamos nos colocar na presença desse maravilhoso Deus, que Ele venha, no nome santo do nosso Senhor e Salvador Jesus Cristo, fazer toda a diferença na minha vida e na tua vida. Que nós possamos, aleluia, colocar nosso coração em Deus. E também, amados irmãos, fazer com que todos que estejam à nossa volta venham sentir, aleluia, as maravilhas desse poderoso Deus, do poderoso Deus de Israel. Como assim, pastor Carlos? Nós precisamos, aleluia, não como uma maçã podre, contaminar todo o caixote que está ali, todas as outras maçãs em volta, mas nós precisamos, em nome de Jesus Cristo, assim como o amor de Deus, que diz que o bom e suave perfume de Cristo, ele venha exalar nas nossas vidas, que as pessoas em volta venham sentir, aleluia, esse suave e doce perfume da rosa de Sarão. Que venhamos, em nome de Jesus Cristo, fazer toda a diferença para a honra e para a glória do nosso Deus. Amém? Então, é isso que nós devemos fazer. Em Lucas capítulo 10, Lucas capítulo 16, versos 10 e 11, diz assim: quem é fiel no pouco também é fiel no muito. E quem é, aleluia, desonesto no pouco também é desonesto no muito. Assim, se vocês não forem dignos de confiança em lidar com as riquezas deste mundo, aleluia, deste mundo ímpio, quem confiará as verdadeiras riquezas a vocês? E assim nós estamos falando de tudo, né, que tem envolvido o nosso Brasil nesse instante. Não temos confiança no que tem acontecido, não temos confiança, amados irmãos, naquilo que está para acontecer. Nós precisamos ter confiança. Não podemos, amados irmãos, aleluia, mergulhar em tudo isso que está diante dos nossos olhos. Aí fica a nossa oração, o nosso clamor, para que Deus ele venha intervir.
Também em Provérbios capítulo 10, versículo 9, diz assim: quem anda com integridade, anda com segurança, mas quem segue veredas tortuosas será descoberto. Que a boa luz do nosso Senhor e Salvador Jesus Cristo esteja nos socorrendo a tempo, fazendo, aleluia, com que todo esse processo venha cessar antes de começar, em nome de Jesus Cristo. Provérbios capítulo 28, aleluia, diz assim, 28:6, melhor é o pobre íntegro em sua conduta do que o rico perverso em seus caminhos. Também diz, meu amado irmão, em Provérbios capítulo 19, versículo 1, melhor o pobre que vive com integridade do que o tolo que fala perversamente. Também em 1 Pedro capítulo 3, versículo 16, diz assim, contudo façam isso com mansidão e respeito, conservando boa consciência, de forma que os que falam, aleluia, maldosamente contra o bom procedimento de vocês, porque estão em Cristo, fiquem envergonhados de suas calúnias. Assim diz a palavra daquele que vive e reina para todo sempre. Colossenses capítulo 3, versículo 23, diz desta maneira, tudo o que fizerem, façam de todo o coração como para o Senhor, aleluia, e não para com os homens. Provérbios capítulo 21, versículo 3, diz desta maneira, fazer o que é justo e certo é mais aceitável ao Senhor do que oferecer sacrifícios. Amém? Em nome do nosso Senhor e Salvador Jesus Cristo. 2 Coríntios capítulo 8, versículo 21, pois estamos tendo o cuidado de fazer o que é correto, não apenas aos olhos do Senhor, mas também aos olhos dos homens. 2 Coríntios capítulo 8, versículo 21. Hebreus capítulo 13, versículo 18, diz assim, orem, aleluia, por nós, estamos certos de que temos consciência limpa e desejamos viver de maneira honrosa, aleluia, em tudo. Nós precisamos orar, meus amados irmãos, para que o nosso Brasil esteja aí, aleluia, nessa aplicação aí de Hebreus capítulo 13, versículo 18. Filipenses capítulo 4, versículo 8 diz assim, finalmente, irmãos, tudo que é verdadeiro, tudo que é nobre, aleluia, tudo que for, aleluia, correto, tudo que for puro, tudo que for amável, tudo que for de boa fama, se houver algo excelente, ou digno de louvor, pense nessas coisas, em nome de Jesus Cristo, amém? Então, amados irmãos, tem coisas, aleluia, que nós temos aí, aleluia, para falar, coisas que nós temos aí, aleluia, para estar trazendo a luz da palavra, que nós não podemos falar por causa das retaliações, por causa de situações que se nós falarmos, nós seremos perseguidos, se nós falarmos, a nossa vida nos é tirada. Então nós precisamos entender através do Espírito Santo do Senhor o que o Senhor ele quer falar conosco. Então busque esclarecimento, revela, Senhor, para mim tudo aquilo que o pastor Carlos ele está falando, porque, meu amado irmão, nós vamos tratar a respeito de drogas na quinta-feira, né? Na programação Tabernáculo, na programação da Nova Sião, Bate-Papo Cristão. Mas podemos falar tudo aquilo que na sua íntegra? Não, não podemos falar. Porque se nós falarmos, nós seremos perseguidos, nós seremos mortos. Assim amados irmãos, a gente vê que João Batista, quando ele abriu a boca a respeito de Herodes, ele foi morto, a sua cabeça apareceu numa bandeja, amados irmãos, dentro de uma festa. Nós temos que ter cuidado naquilo que nós estamos falando. As perseguições, elas estão diante de nós. E muitas vezes nós tememos pela nossa própria vida. Nós precisamos clamar ao Senhor, nós precisamos falar com Deus. Deus entra com as tuas providências necessárias, fala conosco.
Fala através de nós, através do teu Santo Espírito. Ministra, Senhor, e faça resplandecer da tua glória. Muito do que nós temos falado, amados irmãos, nós já temos corrido risco a respeito do que nós temos falado, mas o Senhor, o Deus de Abraão, o Deus de Israel, aleluia, Ele tem cuidado de nós, Ele tem nos fortalecido. Então, no que você puder, esteja colocando o pastor Carlos, a Igreja Assembleia de Deus, Ministério Efraim de Deus nas suas mãos, as demais igrejas que você conhece, os amados irmãos, porque nós estamos vivendo em um tempo terribilíssimo. Nós precisamos colocar a nossa vida no altar. Nós precisamos buscar ao Senhor. Coisas têm acontecido horrendas que chega, aleluia, a cortar o coração. As lágrimas vêm aos olhos, amados irmãos, sem nós chorarmos. Aquele sentimento de tristeza, ele invade a alma, invade o coração, invade todo o nosso ser, porque nós ficamos impotentes diante das circunstâncias. Nós precisamos entender que o poder paralelo, ele tem, aleluia, uma força excomunal. A gente crê e a gente sabe que Jesus Cristo é muito mais forte, amados irmãos, mas tem coisas que acontecem. Tem coisas, amados irmãos, que estão fora, muitas vezes, da nossa alçada, e nós não conseguimos, igual um irmão, ele estava evangelizando, dando folheto, quando vê um outro, pega e mata ele, porque ele deu um folheto. A gente vê a mãe do Denilo Marçal, ela foi morta, amados irmãos, dentro da sua própria igreja, com uma barra de ferro na cabeça. A gente vê situações, amados irmãos, que têm acontecido e que a gente precisa orar, que a gente precisa clamar, que a gente precisa colocar a nossa vida no altar do Senhor. Fala: Senhor, aleluia, eu quero fazer a tua obra. Mas, assim conforme, amados irmãos, os nossos irmãos que viveram aí, que pregaram, que fizeram a obra do Senhor no passado, da mesma maneira, amados irmãos, o Senhor, Ele tem falado comigo e tem falado contigo. Eu tenho enviado vocês no meio de lobos vorazes, que, aleluia, vão querer tirar a vida de vocês a todo custo. A gente sabe que quando Paulo, ele vai para Jerusalém, ele sabe que lá, nessa caminhada até Jerusalém, ele vai encontrar situações difíceis, e ele fala a respeito do Espírito Santo falando com ele. A gente vê Paulo, amados irmãos, ele falando e ele falando: mas eu tenho que ir, porque o Senhor, o Deus de Abraão, o Deus de Isaac, o Deus de Israel, Ele quer que eu testemunhe, aleluia, através da sua palavra também, aleluia, em Israel. Olha o que ele diz, o apóstolo Paulo. Oh Deus, que tudo pode. Ele fala, meu amado irmão, estava lendo essa passagem outro dia aqui, e ele falando a respeito, de tudo isso que Deus estava colocando diante dele. E ele estava falando que nessa viagem que ele faria para Jerusalém, tá aqui, deixa eu ver, ele de Mileto, tá no capítulo 20, versículo 17, o discurso de Paulo aos anciãos de Éfeso. De Mileto mandou a Éfeso chamar os anciãos da igreja, e logo chegaram junto dele, e disse-lhe: vós bem sabeis que desde o primeiro dia em que entrei na Ásia, como em todo esse tempo, me importei no meio de vós, servindo ao Senhor com toda a humanidade, e com muitas lágrimas, aleluia, e tentações, que pelas ciladas dos judeus me sobrevieram, como nada que útil seja, deixei de vos anunciar e ensinar publicamente pelas casas. Testifico tanto a judeus conforme a gregos a conversão a Deus e a fé em nosso Senhor e Salvador Jesus Cristo. E agora, eis que, ligado eu pelo Espírito, vou para Jerusalém,
sabendo que lá me há de acontecer, senão o que o Espírito Santo, aleluia, de cidade em cidade me revela, dizendo que me esperam prisões, tribulações, mas em nada tenho a minha vida como preciosa, contanto que se cumpra com alegria a minha carreira e o meu ministério que recebi do Senhor Jesus, para dar testemunho do Evangelho e da graça, aleluia, de Deus. Então ele sabe, amados irmãos, que ocorrerá violências com a sua própria vida. E muitas vezes, amados irmãos, nós temos sido violentados nos nossos direitos, nos nossos deveres, nós temos sido violentados, amados irmãos. Essa é a palavra certa. Muitas vezes nós vivemos uma vida indigna daquilo que Deus tem para conosco. E nós precisamos buscar o Senhor enquanto nós podemos achar. Amém? Quero trazer o último versículo aqui que está em Tito, capítulo 2, versículos 7 e 8. Diz assim: tudo, seja você mesmo um exemplo para eles, fazendo boas obras, aleluia, em seu ensino. Mostre integridade e seriedade. Use linguagem sadia, contra a qual nada possa dizer, para que aqueles que se opõem a você fiquem envergonhados, pois por não poderem falar mal, aleluia, de nós. Amém? Então, que no nome santo do nosso Senhor e Salvador Jesus Cristo, nós venhamos crescer diante desse Deus tão maravilhoso, que tem cuidado de mim, que tem cuidado de você. Amém? Então, quero falar agora essa ilustração a respeito de dignidade. E ela diz desta maneira assim: viver com dignidade é viver em unidade. Paulo inicia rogando a eles que vivessem de maneira digna, com a vocação que eles foram chamados. E que vocação é esta? A de serem filhos de Deus. Um filho é alguém que tem a aparência do pai e que tem traços da personalidade do pai. Isto é isto que Paulo está falando. Tenho a personalidade de Deus, eu tenho agido como filho de Deus. Amém? Então, neste momento, ele começa a dizer como vivem os filhos de Deus. De agora em diante, Paulo vai usar uma série de expressões como o verbo andar. A razão é que os últimos 3 capítulos da carta são orientações práticas e diárias para aqueles irmãos. Diz assim: agora que alcançaram uma nova posição em Cristo, já não são mais gentios e estranhos às alianças, mas filhos de Deus e co-herdeiros, aleluia, de Cristo. Então devem viver diferente, e é isto que ele vai fazer nos próximos capítulos. Paulo então começa a dizer que os cristãos, aleluia, que o cristão é alguém que vive em equilíbrio. Paulo, quando pede para os irmãos em Éfeso viverem de maneira digna, é isso que ele está dizendo. Vivam em equilíbrio com a posição que vocês agora têm em Cristo. Paulo, depois de falar em 3 capítulos o que eles haviam recebido em Cristo, agora vai dizer, aleluia, como eles deveriam viver em equilíbrio com essa nova posição. Amém? Glórias a Deus. Alguém que é eleito o presidente de um país não pode mais viver como vivia antes. Tudo em sua vida muda, a começar pela sua casa, a quantidade de seguranças que ele tem. Alguém que ocupa uma posição tão alta não pode mais frequentar os mesmos lugares e nem falar,
as mesmas coisas sem preocupação e repercussão, aleluia, que isso pode ter. Agora, ser cristão é muito mais importante do que ser presidente, porque o presidente representa o país, o cristão, ele representa a Jesus Cristo. Paulo então estava rogando àqueles irmãos que eles vivessem de maneira digna, equilibrada e condizente com a sua nova posição que eles haviam concebido. E como se vive então essa nova vida? O cristão é alguém que vive em paz, assim diz a palavra do Senhor. Vivendo dias com falta de paz, no mundo em que cada um, mas também existe um local onde às vezes a paz desaparece. Este local, aleluia, é a igreja. É muito comum, por causa da vaidade do ser humano, as vontades das pessoas, a necessidade de cada um ser um, a paz, aleluia, pode sumir, desaparecer e se instaurar em um ambiente de guerra, como conchavos, grupos de oposições, até mesmo agressão verbal, até física, onde a gente, a confusão, onde a gente, a desavença. Em Éfeso não era diferente. Havia pessoas que gostavam, aleluia, da primazia em todos os aspectos. E isto certamente estava servindo de vergonha para o evangelho naquela cidade. Paulo então roga a eles que vivessem de maneira digna. Ele diz como se vive com dignidade de acordo com a vocação que eles, aleluia, receberam, que eles foram chamados. Então, meu amado irmão, minha amada irmã, o Senhor também, ele vem, aleluia, através da sua palavra, falar comigo e falar com você nesta manhã, para que sejamos humildes, dóceis, para que venhamos viver com toda a humildade e mansidão. Se existem duas áreas difíceis, aleluia, na vida da maioria das pessoas, são estas: humildade e mansidão, docilidade. Humildade não tem, aleluia, nada a ver com pobreza. É possível ser pobre e não ser humilde. É possível ser rico e ser humilde. Humildade está ligado a buscar o interesse do outro acima dos meus. Não é ter um conceito mais elevado de mim mesmo, mas sim saber que tudo, aleluia, que sou, tenho ou posso fazer, e tudo, ou melhor dizendo, é tudo pela graça de Deus. Não vem de mim. Este é um conceito de humildade bíblico. E muitas vezes não estamos dispostos a isso. Buscamos primeiro o nosso próprio interesse. Isto é, a nossa causa, aleluia, é, consequentemente, lerei novamente, buscamos primeiro os nossos interesses, e isto não causa união, e consequentemente vai causar discórdia, e falta paz no corpo, aleluia, de Cristo. É por causa disso que nós vivemos essa desordem que nós estamos vivendo nesse momento no nosso país. Cada um busca os seus próprios interesses, ao invés de nós buscarmos o interesse comum do nosso Brasil, da nossa nação. Mas cada um busca o seu próprio interesse. E quando nós olhamos para essa situação, a gente fala: farinha pouco, meu pirão primeiro. A gente não pode estar desse jeito, mas a gente tem que buscar o bem comum, o bem para todos, amém? Quem não é humilde, também não é dócil e nem manso. Docilidade e mansidão não tem nada a ver com fraqueza, mas sim com controle. Alguém manso é um sujeito domado, e no caso cristão, pelo Espírito Santo. Muitas vezes se confunde seriedade e firmeza com falta de mansidão, e fraqueza ou frouxidão com mansidão. Mansidão, aleluia, é força.
sobre, aleluia, controle, é estar pronto para sacrificar meus direitos pelos dos outros. Moisés foi considerado o homem mais manso da terra. Ele era fraco. Jesus era manso e humilde. Ele era fraco. Seja paciente, longânimo, suportando uns aos outros com amor. Outra coisa difícil de fazer é esta: ter paciência com as pessoas e suportá-las. As diferenças que existem, ou melhor dizendo, as diferenças que existiam entre os irmãos em Éfeso, dificultavam a convivência entre eles. Eles eram gregos, judeus, convertidos há mais tempo ou há menos tempo, e tudo isso trazia conflito. Então Paulo diz: sejam pacientes e suportem em amor. Talvez você já tenha dito ou não, eu não tenho paciência, eu não suporto essa pessoa. E Paulo estava dizendo: tenha paciência e suporte em amor. Sustente essa pessoa que é mais imatura, mais fraca, mais débil na fé. Sempre haverá alguém que terá, aleluia, que nos sustentar. Lembre-se disso. Talvez você esteja passando, aleluia, num momento mais difícil. Aguentar essa pessoa é ser humilde. E por isso Paulo diz no versículo 3: façam todo o esforço. Ninguém disse que seria fácil, apenas que era necessário fazer. É preciso se manter o vínculo da paz. A expressão que Paulo usa é forte e traz essa ideia de que um esforço diário, constante, que não poupa esforços e não descansa. Nós precisamos nos esforçar para estar levando a palavra de Deus avante, amém? Então diz também, esta paz deve ser preservada, porque o cristão é alguém que vive em unidade. O cristão é alguém que vive, aleluia, na unidade da fé. Este vínculo da paz deve ser mantido, porque, aleluia, há um só corpo e um só espírito. Não tem como nós falarmos: dá licença, daqui tu fica lá e eu fico cá. Não, nós somos um só corpo. Não tem como nos apartar. Não há como eu dizer para esse braço: olha, dá licença que você está doendo agora, fica lá naquele canto, desloca um pouquinho daqui, arranco ele e manda ele embora. Não tem como. Assim é nós dentro da igreja do Senhor Jesus Cristo. Este vínculo da paz deve ser mantido, porque há um só corpo, um só espírito. Não há dois corpos, dois espíritos, dois batismos. O que nos une a salvação em Cristo. Jesus é a adoção como filhos de Cristo. Uma só aliança e todas as suas bênçãos e implicações. Então, nós não podemos viver divididos. Nada, aleluia, que nos divida vem de Deus. Cristãos que querem viver de maneira digna, com a vocação que eles receberam, precisam manter o vínculo da paz a qualquer custo e ficar unidos. Por isto é que agora, aleluia, nós agradamos a Deus. O vínculo já foi feito pelo Espírito Santo de Deus, mas nós devemos viver com dignidade, com a posição que alcançamos, e em unidade mantemos a paz uns com os outros, no nome santo do nosso Senhor e Salvador Jesus Cristo. Cristãos, aleluia, vivendo em paz uns com os outros, é o que agrada ao Senhor, mas Ele odeia
e abomina aqueles que provocam discórdia entre os irmãos. Amém? Concluindo, temos vivido dignamente como cristãos? Ou temos envergonhado o nome de Cristo, ou envergonhado o Evangelho? Temos sido pedra de tropeço? Nós precisamos fazer essas perguntas para nós mesmos. Temos esforçado para manter o vínculo da paz? Ou isto é humildade demais? Temos vivido em união com os nossos irmãos? Ou nossas preferências têm nos afastado? Viver com dignidade, aleluia, cristã, é viver em unidade com o corpo de Cristo. Que venhamos viver em unidade, que venhamos orar, que venhamos clamar e pedir a Deus para nos transformar segundo o seu querer, segundo o seu efetuar. Amém? Glórias a Deus. Então, é mais um dia, aleluia, que nós tivemos aí, aleluia, de falar com Deus. É mais um dia que nós colocamos os nossos corações no Senhor. Eu peço oração, pela Igreja Assembleia de Deus, Ministério Efraim de Deus, pela pessoa do pastor Carlos, pela pessoa do nosso pastor presidente, pastor Márcio da Silva, e por toda a liderança, e também toda a membresia da igreja. Que Deus esteja nos abençoando, que Deus esteja movendo, as águas em nosso favor. Nós também temos orado para os amados irmãos, que Deus esteja abençoando e operando maravilhosamente em nome de Jesus. Amém? Então tenhamos aí uma boa quarta-feira na presença desse Deus que tudo pode. Oremos. Pai Santo, Pai querido, Pai amado, ó Deus de Israel, nós te agradecemos por mais um momento, ó Pai, aleluia, de nós estarmos, ó Pai, ó Deus de Israel, louvando, engrandecendo e magnificando o teu nome. Nós agradecemos ao Senhor porque sabemos que até aqui o Senhor tem nos ajudado, tem nos fortalecido, e as tuas mãos potentes, ó Pai, tem feito toda a diferença na minha vida, na vida, Senhor, de cada um dos teus. Muito obrigado, ó Deus, por essa manhã. Muito obrigado pelo teu cuidado, pelo teu carinho, pelo teu amor. Até aqui, Senhor Deus, a tua boa mão, ó Pai, tenha, Senhor Deus, agido, ó Pai, aleluia, soberanamente, Senhor Deus, diante de nós. Muito obrigado, ó Deus, por tudo que o Senhor tem feito. Muito obrigado, ó Deus, por tudo que o Senhor ainda irá fazer. Nós, aleluia, nos ofertamos ao Senhor. Nós nos colocamos, ó Pai, aleluia, no centro da tua vontade, que é boa, perfeita e agradável. Muito obrigado, ó Deus, por tudo que o Senhor tem feito, ó Pai, na família de cada irmão. Muito obrigado, Senhor Deus, pela presença, Senhor Deus, de cada um deles, ó Pai, que tem, Senhor Deus, estado cada manhã, Senhor Deus, aqui conosco, ó Pai. Abençoa, prospera e faça, Senhor Deus, com que venha, Senhor Deus, estar conhecendo o Senhor mais e mais. Nos ajuda, Senhor Deus, nessa caminhada, Senhor Deus, no nosso Brasil, Pai, as situações que têm acontecido, ó Pai, que o Senhor venha tomar, Senhor Deus, o nosso Brasil nas tuas mãos, ó Pai. Nós não queremos guerra, Pai, no nosso país é um país pacífico, ó Pai. Nos ajuda, Senhor Deus, em nome de Jesus Cristo, a resolver, Senhor Deus, os nossos problemas internos, ó Pai, aleluia, que tudo venha, Senhor, Deus de Israel, ser da maneira que tu queres, ó Pai. Nos ajuda, Senhor Deus, a crescer na graça e no conhecimento do Senhor. Assim, Senhor Deus, eu louvo. Assim, Senhor Deus, eu dignifico o teu nome, no nome santo do nosso Senhor e Salvador Jesus Cristo. Amém? Deus abençoe aos meus amados irmãos. Deus esteja protegendo, guardando e fazendo infinitamente mais do que nós pedimos, do que nós pensamos. Que seja um dia maravilhoso para cada um de vós, em nome de Jesus Cristo. Um abração aí do pastor Carlos. Que Deus esteja aí avivando a obra dele na vida de cada irmã, de cada irmão, que tem sido um conosco aí em nome de Jesus. Amém? Então fica na paz e até amanhã, se Deus quiser. Deus abençoe.